Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao nosso canal Reino Compartilhando Conhecimentos. Vamos então dar continuidade nessa nossa tela de login que nós começamos a fazer na aula anterior. Se você acompanhou, você viu que nós criamos essa imagem aqui, baixamos da internet, editamos ela lá no Photoscape, jogamos aqui para dentro do nosso user form e colocamos aqui as text box aqui em cima, fizemos a edição já dessas text box, das labels também que nós temos aqui e da nossa caixinha aqui da checkbox. Bom, já fizemos tudo isso na aula anterior. Se você não assistiu, o link está aqui embaixo, clica no link, veja como nós criamos tudo isso, como nós já renomeamos aqui os nossos objetos e na aula de hoje vamos começar então a programá-los. Eu vou começar a programação pelo nosso botão entrar. Tá bom? Mas antes eu preciso ter aqui na nossa planilha, deixa eu minimizar aqui, nós precisamos ter aqui aquelas abas, né? Na primeira aba, na planilha 1 aqui, na primeira planilha, eu vou renomeá-la, vou dar um duplo clique, eu vou renomeá-la para usuário, certo? Então aqui vai ser a planilha usuário. Aqui em cima eu vou precisar de algumas informações, porque aqui eu vou cadastrar todos os usuários dessa minha planilha. Então, como eu já falei para vocês, se você está criando essa tela de login em uma planilha que você já tem, você abre mais uma guia e deixa ela para você cadastrar os usuários, tá bom? Você abre mais uma planilha aqui e cadastra os usuários nela. Vou colocar aqui algumas informações como ID, o nome não, tipo primeiro, depois eu vou colocar o nome, depois eu coloco o e-mail, depois a senha. Eu vou selecionar aqui assim, vou inserir tabela. Vou colocar aqui, minha tabela tem cabeçalhos, vou dar um OK. Bom, aqui então, nesses campos aqui, é que eu vou trabalhar com os cadastros dos meus usuários. Vou aumentar só mais um pouquinho, assim aqui também. Bom, vamos lá então. Eu vou trabalhar com dois tipos de usuários. Vou colocar aqui o usuário que é administrador, então vou colocar admin, e eu vou trabalhar também com o user, que é um usuário comum, certo? Vou colocar aqui ó, o ID 1 e 2, vou dar o nome aqui para esses usuários, vou colocar aqui, o primeiro é Renato, o segundo eu vou colocar o Lucas, depois nós colocamos aqui o e-mail de cada um, tá? Bom, aqui vai ser o usuário. Então, se você tem mais usuários, você cadastra aqui assim, nesses campos. Legal? Aí você vai vir aqui embaixo, se você está criando do zero comigo, abre mais uma planilha, que vai ser a planilha onde você vai ter os seus dados que você quer editar, que apenas os usuários, por exemplo, terão acesso. Então, nessa planilha 1, eu vou dar um duplo clique aqui, e eu vou colocar aqui dados, ok? Será a minha base de dados. Para a gente não perder tempo, vou voltar aqui na planilha que eu já tenho, já deixei aberto aqui. Eu vou copiar essas informações aqui. Vou chegar aqui, ó, dar um Ctrl C. Vou jogar para cá, para a gente não perder tempo, certo? Então, vamos supor que aqui é a minha base de dados, minhas informações que eu tenho. Deixa eu aumentar isso daqui. Vou aumentar essa parte também do vencimento, do valor. E aqui também. Bom, então aqui é a minha base de dados, certo? Eu tenho as minhas informações. Deixa eu voltar aqui. Vou fechar esse arquivo aqui. Deixei aberto apenas para que eu pudesse pegar as informações. Vamos continuar trabalhando aqui, ó. Bom, já tenho as informações que eu preciso aqui dos meus dados, onde serão editados os meus dados aqui, certo? Tenho a parte de usuários, onde vou cadastrar os usuários da minha planilha. Agora eu já posso, então, começar a trabalhar aqui no nosso formulário. Antes da gente ir direto aqui para o botão de entrar, eu já vou programar essa nossa checkbox aqui para mostrar e ocultar a senha. Então eu vou dar um duplo clique nesse meu objeto aqui, certo? Você vem aqui, dá um duplo clique, vai abrir para você essa parte aqui, onde está escrito checkbox 1 evento clique. Legal? Aqui dentro eu vou colocar um código que vai trazer para mim aqueles asterísticos lá na hora de eu digitar a senha, certo? Então eu vou colocar if, quer dizer se mi.checkbox1, já aparece aqui, ó, mi.checkbox1 for igual
ela for igual a false, então, then, coloco then, eu vou dizer que me.textbox senha, que foi o nome que nós demos para a textbox da senha, lembra da aula anterior? Nós demos esse nome para a textbox senha. Então, se a minha checkbox 1 for igual a false, ela estiver desmarcada, minha caixinha estiver desmarcada, então eu quero que a minha textbox senha, ponto, password char, essa expressão aqui, password char, eu quero que ela seja igual, abro aspas, coloco o asterísticos e fecho aspas, certo? Então, ele vai jogar esse asterísticos dentro dessa minha propriedade e isso vai fazer com que a minha senha fique oculta ali, certo? Posso dar um Enter. Se não for false, se a minha caixinha ela estiver marcada, ela for verdadeira, então eu posso colocar um else. Se não, eu quero que, posso pegar isso daqui também, ó, Ctrl C, jogo para cá, então eu quero que a minha textbox senha ponto password char ela seja igual a vazio, então eu tiro esse meu asterístico dali de dentro, ele fica vazio, aí ele passa a exibir novamente as informações que estão dentro da minha textbox. Entenderam? Eu posso dar um Enter aqui e aqui eu coloco um end if. Legal? Agora vou mostrar para vocês como que vai funcionar. Ó. Aqui no formulário, clico no formulário, clico aqui em cima em executar, ele jogou no meu formulário. Aqui, se eu clicar agora, ó, ele está aparecendo normal. Porém, se eu clicar aqui na minha caixinha e desmarcar, ó, você pode ver que ele ocultou a minha senha, certo? Como que eu faço para ele já, quando eu abrir o formulário, ele já ocultar a senha aqui para mim? Eu tenho que programar isso também na inicialização do meu formulário, certo? Aqui já está funcionando, ó. Marquei, ele aparece ali a nossa senha. Desmarquei, ele oculta a senha, certo? Deixa eu fechar aqui. Agora, na inicialização do formulário, você vai colocar esse código aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vou abrir aqui, ó. Dá um duplo clique no formulário. Vai abrir para você o código aqui embaixo, tá vendo? Não é esse daqui. Não é o user form click. Você vai vir aqui em cima, você vai clicar e você vai escolher aqui, ó, activate ou initialize. Coloque initialize, ó. No evento de inicialização do seu user form, você vai inserir a mesma linha de código que você colocou ali em cima. Deixa eu apagar isso daqui. Vou deixar assim mais organizado, mais pertinho aqui. E aqui então eu vou colocar essa linha de código aqui, ó, que vai, assim que inicializar, ele já vai colocar o asterístico. Ctrl C, eu copio e jogo para cá, ó, Ctrl V. Então assim que o meu user form inicializar, ele já vai jogar o asterístico dentro ali da minha textbox senha. Legal? Vou no user form 1, vamos executar, ó, executar o formulário. Legal, senha, dou um Enter, senha aqui embaixo, ele colocou asterísticos, mostrar, ele mostra, cliquei, ele oculta novamente. Legal? Funcionando perfeitamente essa parte, eu posso fechar o meu formulário e podemos prosseguir. Agora sim, bora partir para o nosso botão de entrar. Vou vir aqui então no botão de entrar, vou dar um duplo clique e ele vai abrir para a gente, ó, Label botão evento clique, aqui mesmo que nós iremos trabalhar. E aqui eu já vou declarar duas variáveis. Eu vou colocar din cadastros, vou colocar as object e também din cell as range. Essas duas variáveis vou declarar aqui, uma como objeto e a outra como range, certo? E aqui eu vou colocar set cadastros, ela será igual a minha planilha 1, que é a planilha onde estão os usuários, certo? E eu não vou utilizar o nome usuário, eu vou utilizar o nome da planilha que está aqui, ó, planilha 1.
Legal? Esse nome usuário é o nome que nós renomeamos ali, porém a planilha 1 que está aqui é o nome interno dessa minha planilha do Excel. Então eu vou utilizar esse nome aqui porque é mais fácil eu alterar o usuário aqui do que eu alterar a posição da minha planilha aqui, o nome lá dentro. Geralmente essa parte ninguém mexe e você não tem aí o problema de alguém alterar o nome e você perder o acesso, certo? Então vamos lá. 7 cadastros igual planilha 1, ok? Ponto range, abro parênteses e abro aspas. Aqui eu vou utilizar o nome da minha tabela que eu tenho aqui, que eu não renomei ainda, né? Deixa eu minimizar aqui então. Vai lá nessa tabela aqui que você criou com os usuários, certo? Você vai vir aqui, vem em design da tabela e renomeia essa tabela aqui. Eu vou colocar o nome dela também de usuários. Vou dar usuários no plural, tá bom? Vou dar um Enter, já renomeei. Agora essa tabela aqui, onde estão as minhas informações, ela se chama usuários, sem acento ali. Legal? Esse nome aqui da minha tabela é o nome que nós iremos utilizar no código VBA. Então eu vou voltar aqui no código. Opa. Deixa eu abrir aqui o código. E aqui então, planilha1.range, eu vou colocar aqui o nome dessa planilha, dessa tabela, aliás, que eu dei, usuários, certo? Eu abro colchetes e eu dou o nome da coluna aonde eu vou começar a navegar na planilha. Ou seja, a primeira coluna, que é ali a ID. Então eu vou dar esse nome ID, que é o nome da minha primeira coluna, que eu vou começar a navegar por essa planilha. Eu vou dar esse nome aqui, ID, que é o meu primeiro cabeçalho ali, certo? Eu vou colocar aqui, ó, ID, do jeitinho que está ali. Fecho colchetes, legal? Fecho aspas e fecho parênteses e dou um Enter. Agora, o meu cadastros será minha planilha 1 e a minha coluna ali do ID. Vou colocar aqui mais uma linha e aqui embaixo vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer uma estrutura para a gente navegar por essa nossa planilha aqui. Vou utilizar o for each. Então eu vou colocar for each cell in cadastros. For each cell in cadastros. Eu posso fechar já esse for each aqui com um next cell, ok? E aqui dentro nós iremos então fazer a nossa estrutura. O que eu vou fazer? Eu vou buscar aqui as informações que eu vou inserir lá no meu formulário. Então deixa eu abrir aqui o formulário. Eu vou inserir aqui um e-mail, certo? Vou inserir também uma senha. Quando eu clicar no botão entrar, eu preciso conferir esse e-mail e conferir essa senha se batem com as informações que eu tenho aqui. E também se o usuário é administrador ou se ele é um usuário comum, para que eu possa dar então acesso às planilhas que eu quero para ele. Legal? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui, vou dar um duplo clique no formulário. Eu já tenho aqui o botão, label botão. Aqui então, vamos prosseguir. Aqui dentro, eu vou criar o código aqui e você vai entendendo no passo a passo. Eu vou colocar aqui, ó, se, e aí eu vou utilizar já de início uma instrução chamada lcase. Essa lcase, ela transforma todas as letras em minúsculo. Então, todos os e-mails, eles têm a letra minúsculas. Então, para quem não tem um problema, para que não vai ter problema de eu escrever em maiúsculo lá e aqui tiver minúsculo, então eu já deixo com esse lcase e ele trata para mim essas informações, tá bom? Lcase, então, abro parênteses e aí eu vou jogar aqui dentro a minha text box. Vou colocar mi.textbox e-mail. Primeiro o e-mail, certo? A primeira coisa que eu vou conferir é o e-mail. E eu coloco ponto .text, fecho parênteses. Então, se essa minha textbox e-mail ela for igual, e aí eu passo novamente lcase para transformar tudo em minúsculo, para não ocorrer nenhum problema. Abro parênteses e eu vou
comparar a minha text box e-mail com o quê? Com a minha informação. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Com a minha informação do e-mail que eu tenho aqui dentro. Então vou colocar aqui já, ó, vou colocar aqui, ó, reinoconhecimentos@gmail.com. E aqui para o Lucas eu vou ter aqui o e-mail de user. Vou colocar user@gmail.com também. Então já tenho 2 e-mails cadastrados aqui. Legal? E aí vamos supor, eu vou cadastrar também uma senha aqui, ó. A senha para o Renato eu vou colocar 1234 e o do Lucas aqui eu vou colocar a senha 1010, certo? Editei ali. Aqui no meu código, o que nós iremos fazer aqui, ó? Eu vou comparar o meu e-mail, minha text box e-mail, com o campo aonde está o e-mail ali na planilha. Aqui então na planilha eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas, certo? Coluna D. Então aqui no código o que a gente vai fazer? Eu vou colocar cell, ponto, e eu vou utilizar o offset. O offset ele anda colunas e linhas para cima e para baixo, para trás e para frente. Então eu vou colocar cell.offset, abro parênteses, e aí eu vou percorrer o quê? Vou andar alguma linha? Não, então linha eu coloco 0, vírgula. Vou andar alguma coluna? Sim, por quê? Porque eu referenciei que eu estou começando pela coluna ID, eu estou começando pela primeira coluna a navegar na minha planilha. Então, a minha coluna e-mail, ela está na coluna D, certo? Então, eu preciso contar da A até a D quantas colunas tem. Então, eu vou percorrer 1, 2, 3 colunas, ok? Então, aqui no meu código, eu coloco aqui o número 3. E aí ele vai achar lá o e-mail. Então, fecho parênteses, coloco ponto text, fecho parênteses novamente, e coloco um then, que é então, certo? Essa é a primeira condição que ele vai buscar, se o meu e-mail é igual ao e-mail cadastrado. Agora eu vou ver se a minha senha confere também. Então eu posso colocar novamente um if. Vou colocar if. E agora aqui eu vou utilizar também uma instrução que vai converter as minhas informações em texto. Por quê? A minha senha aqui está número. Porém, a minha text box, quando eu digito lá dentro, é como se fosse um texto. Então ele vai dar divergência ali. Você vai escrever a mesma senha, porém vai dar divergência. Ele vai entender que uma é texto e a outra é número e não vai bater. Então, para não ter problema, e você pode até colocar senha com números também, eu vou utilizar a instrução CSTR. Vou vir aqui, ó. Aqui no começo você vai colocar o seguinte, você vai colocar CSTR, ok? Vai ser como uma string, ele vai transformar tudo como string, como texto, legal? Eu vou colocar aqui a mesma coisa que eu fiz em cima, vou colocar mi.textbox senha, agora textbox senha, ponto text, fecho parênteses. Porém agora eu vou dizer se ela for diferente, que é esse símbolo aqui, é o símbolo de menor e maior juntos, legal? Então eu coloco menor e maior, quero dizer se for diferente. Então se a minha senha for diferente, dou a instrução que eu quero. Então, diferente do quê? Diferente da minha senha cadastrada lá. Então eu repito a mesma coisa que tem aqui em cima. Posso até pegar isso daqui, ó. Deixa eu selecionar isso daqui, ó. LCase não, seleciono daqui, né? Seleciono daqui, desse parênteses, até o final aqui, ó. Ctrl C, jogo para cá, Ctrl V, e aqui eu não posso esquecer de colocar a instrução CSTR, certo? E aqui, no final, eu coloco then. E aqui também eu mudo, né? O número 3 não é mais o número 3, agora é o número 4. Por que o número 4? Porque o meu texto agora ele está aqui, ó, na coluna E. Aqui é a terceira coluna. Aqui é a quarta coluna depois da minha coluna ID. Entendido até aqui? Então, está pronto aqui essa estrutura
para que eu possa configurar, perguntar se o meu e-mail é igual ao e-mail cadastrado, se a minha senha é diferente da senha cadastrada. Se a senha for diferente, eu já quero que ele me traga uma mensagem, ó. Vou colocar aqui, ó, me label, e aí eu vou chamar a label mensagem. Lembra que nós demos o nome da label mensagem, aquela label que vai em cima do botão para me trazer uma mensagem? Então é essa label aqui que nós renomeamos de label mensagem. E nela que eu vou trazer essa mensagem da senha incorreta. Ó, label mensagem, ponto caption, agora eu coloco a propriedade caption, label mensagem ponto caption igual, abro aspas, e eu coloco a minha mensagem que eu quero de senha incorreta. Posso colocar um ponto de interrogação e fecho aspas. Dou um Enter e aí eu coloco um exit sub para eu finalizar essa condição. E aí ele vai trazer a mensagem, vai finalizar aqui para mim. Se a gente quiser conferir, ó, eu posso até dar um F8 aqui. Você posiciona o cursor ali em cima e dá um F8 do seu teclado. Apurar, ó, F8. Ele vai inicializar o meu formulário. Vou colocar aqui reino conhecimentos @gmail.com e vou gmail.com. Eu vou colocar uma senha errada aqui, ó. 1, 2, 3. A senha está errada, certo? A senha lá do meu formulário é 1, 2, 3, 4. Do meu login, aliás, né? Se eu clicar aqui em entrar, ele vai jogar para cá. Vou continuar a depuração. Deixa eu ver se eu consigo jogar essa janelinha para cá, assim. Para você ver o que vai aparecer ali. Jogar para cá. Jogar o meu formulário para cá. Ó. Eu vou depurar aqui, ó. Vou clicar no F8. Ele vai olhar aqui se o meu e-mail é igual, certo? O e-mail confere. Porém a senha vai estar diferente, ó. F8, F8. Ele jogou aqui a mensagem aqui em cima, tá vendo? Senha incorreta. E aí ele vai sair da minha macro. Legal? E aí ele jogou a mensagem que senha incorreta e não executou o formulário. Então é isso que vai acontecer nessa situação. Legal? E aqui, ó, deixa eu fechar esse formulário. Vamos voltar aqui para a criação do nosso código. Vou jogar para cá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Voltar as configurações que ele estava. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou abrir novamente o código entrar e vamos prosseguir aqui, ó. Depois dele conferir o e-mail e conferir a senha, aqui embaixo eu vou colocar um else, senão, se ele validar essas informações, o e-mail for igual, a senha for igual, então ele pode prosseguir e aí ele vai ter acesso à planilha. Então eu posso colocar aqui mais uma condição, ó. If, novamente o lcase, para a gente tratar nossos dados aqui dentro. lcase cell.offset, abro parênteses, coloco 0,1, fecho parênteses, ponto value, for igual a lcase, abro parênteses, abro aspas, escrevo admin, fecho aspas, fecho parênteses, espaço then. O que eu estou dizendo aqui? Agora, faltou fechar parênteses aqui, ó, depois do value também. O que eu estou dizendo aqui? Se o que tiver escrito lá na minha célula que ele encontrar, na coluna 1, que é a coluna do tipo, tá vendo? Primeira coluna depois do ID, é o tipo. Então, se lá estiver escrito admin, significa que ele é um administrador. Ele vai ter um acesso prioritário, priorizado. Porém, se não tiver escrito admin, então ele é um user e ele pode ter acesso apenas a dados, certo? Dou um Enter. Então, se ele for um admin, aqui eu posso colocar unload me, para ele fechar o formulário, certo? Ele vai fechar esse formulário que nós estamos, para ele poder ter acesso à planilha. Eu já posso colocar application.visible
igual a true. Por quê? Porque a nossa aplicação nós vamos configurá-la para estar invisível. Nós vamos configurar para estar totalmente invisível. Quando ele acessar o formulário, ele vai ter que abrir novamente isso daqui, certo? Dou um Enter. Eu posso colocar planilha 1, ponto visible também, igual a true, ou melhor, igual a sheet, xl sheet visible. Isso daqui ele vai mostrar essa minha planilha de usuários, certo? Então eu coloco isso daqui, ó, xl sheet visible, que ele vai mostrar para quem for administrador apenas. Dou um Enter e aí eu posso escolher a planilha qual que eu quero entrar. Eu posso definir que o usuário vai entrar direto na planilha 1, por exemplo. Então eu coloco planilha 1 ponto activate. Então o usuário vai acessar a planilha e já vai ser jogado direto para a planilha 1. Se você quisesse que ele entrasse direto na planilha 2, você simplesmente apaga e coloca um 2 aqui. Certo? Entendido até aqui? Finalizou, acabou isso daqui, você pode colocar, posso colocar aqui um exit sub para ele finalizar aqui a nossa macro. Se não, vou colocar aqui mais um else. Vamos colocar aqui um else. Se não, se ele não for um admin, ele vai ser um usuário normal. E aí, quais configurações eu vou utilizar? Eu posso até pegar isso daqui, ó, copiar tudo isso daqui. Vou dar um Ctrl C e vou jogar para cá. Ó. O que eu vou alterar aqui? Unload me, eu vou deixar. Ele tem que fechar o formulário. Application visible igual a true. Legal, ele tem que mostrar a aplicação para mim. Planilha 1.visible igual a sheet visible? Não, por quê? A planilha 1 é apenas para os administradores. Se eu for um usuário comum, eu não posso ter acesso à planilha 1. Então, a planilha 1 ela tem que estar oculta. Então, eu vou apagar esse daqui. Vou apagar até aqui, ó. Vou dar novamente um igual. Você pode ver que ele mostra para a gente três opções aqui. XL Sheet Hidden, XL Sheet Very Hidden e XL Sheet Visible. Você vai escolher essa do meio aqui, ó, Very Hidden, né? Essa opção aqui, ela oculta totalmente a minha planilha de usuário. Ela não deixa você ter acesso nem mesmo por aqui em reexibir a planilha, certo? Ela fica bem oculta mesmo. E aí o usuário não vai ter acesso nenhum nessa parte da planilha. Legal? E agora aqui eu coloco planilha 2, né? O usuário vai ter acesso apenas à planilha 2, que é a planilha dados. Então, eu deixo planilha 2.activate. Entendido até aqui? Essa parte pode ser que fique um pouco confusa, mas é super simples. Agora eu preciso fechar esse if que nós abrimos aqui, certo? End if. E tem mais um if ali, que se eu não me engano, eu não fechei. Deixa eu ver, acho que fechei sim. Fechei os dois ifs que estão aqui. Fechei esse if também. Fechei esse aqui. E o nosso for each está fechado aqui. Se tudo isso daqui passar e tiver ok, beleza. Porém, se não tiver, se tudo isso daqui der errado, não passar por aqui, então eu dou uma mensagem aqui, ó. Cadastro, posso colocar aqui, ó, me.label mensagem, lá na minha label mensagem, certo? Ponto caption. Eu posso dizer que ela seja igual a mensagem de que o usuário não foi encontrado, ou usuário não cadastrado, ó. Vamos colocar usuário não cadastrado, porque ele vai passar por todas essas validações aqui, não vai achar. Se ele não entrar, ele não vai achar. Ele vai colocar aqui que o usuário não foi cadastrado e não foi encontrado. Legal? Entendido até aqui? Eu posso clicar aqui, ó, no User Form. Vou clicar aqui no formulário, vamos executá-lo. Cliquei aqui em executar. Vou colocar um e-mail aqui, ó, errado. Qualquer e-mail aqui, ó, entrar. Usuário não cadastrado. Legal? Coloquei qualquer e-mail aqui, ele não colocou não cadastrado. Se colocar um e-mail ok, vamos lá. Reino Conhecimentos @
gmail.com. Vou colocar uma senha errada. 1, 2, 3. Entrar. Agora ele jogou para a senha incorreta, certo? A senha está incorreta. Porém, se eu colocar a senha correta, que é 1, 2, 3, 4, cliquei em entrar, ele entrou no meu formulário, certo? Se eu operar novamente aqui, ó, deixa eu executar. Eu vou executar agora como o usuário. Deixa eu baixar aqui. Usuário, o user@gmail.com, que ele é apenas um usuário. Eu vou voltar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, user@gmail.com. E aqui na senha é a senha 1010. Vou clicar em entrar. Olha o que aconteceu. Deixa eu minimizar aqui o nosso VBA. Ele ocultou, tá vendo? A coluna, a planilha usuários e deixou apenas a planilha dados para que eu possa editar. Então, o Lucas ele vai ter acesso a apenas essa parte aqui. Se o Lucas quiser chegar aqui, ó, clicar com o botão direito, ó, não tem nada oculto aqui para que ele possa reexibir. Então, ele vai ter acesso apenas aqui. Legal? Então, essa parte da gente acessar com o formulário, com os níveis de acesso, você pode ver que já está funcionando. Agora, para eu voltar às informações aqui, eu preciso voltar aqui na guia desenvolvedor e vou executar o meu formulário, ó, executar, e vou acessar como Reino, novamente, ó, Reino conhecimentos@gmail.com, a senha 1, 2, 3, 4, entrar. Usuário não cadastrado. Reino, opa, ó, tá vendo? Errei uma letra ali, ele já deu usuário não cadastrado, ó. Entrar novamente, pronto, ó. Agora ele habilitou para mim a guia usuário e a guia dados. Legal? Então essa nossa parte de entrar já está funcionando, mas você não pode parar por aqui, porque você vai enfrentar alguns problemas, alguns erros na hora de fechar a planilha, abrir a planilha. Você pode deixar o seu arquivo vulnerável ainda. Então na próxima aula nós vamos dar continuidade, vamos corrigir alguns erros, alguns problemas, para que você não tenha nenhum problema na hora de acessar o seu arquivo, vamos corrigir erros na hora de fechar, enfim, tem muita coisa ainda para que você venha aprender com a gente. Então, fica ligadinho, na próxima aula vamos dar continuidade aqui nessa nossa tela de login, tá bom? Vou ficando por aqui e nos vemos na próxima aula. Até lá!